Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Crepúsculo. O novo escolhido entre vampiros e lobisomens. Quem é Adam? Parte 6. Capítulo 51. Ano 1200. Bem, estou fugindo ou me escondendo no momento, eu sei. Quem imaginaria que as pessoas da Idade Média seriam inteligentes o suficiente para juntar os pontos que eu, um homem simples, sou Adam da Bíblia? Bem, tudo começou quando as pessoas começaram a me encarar cada vez mais, o que não é novidade. Desde que me lembro, desde que cheguei a este mundo, sou encarada sempre que estou em público. Com minha pele branca e impecável e cabelos brancos e sedosos, sempre fui uma aberração para as pessoas. Aliás, minha altura por si só me diferencia do resto do mundo. Com mais de 1,80 metros de altura, quando todos os outros vivos têm, em média, 1,67 metros. Eu era praticamente um gigante aos olhos deles. Mas quanto ao motivo de eu estar fugindo, bem, as pessoas parecem estar irritadas pelo fato de eu ter comido da árvore proibida e condenado a humanidade ao mundo em que ela vive, o que é uma besteira total. Se eu fosse o verdadeiro Adam, eles não deveriam me responsabilizar totalmente. Eva comeu primeiro. Claro que o Adam da Bíblia caiu em tentação e também comeu da árvore, mas se ela fosse banida do jardim, nenhum deles existiria. Então eles deveriam ser gratos a o Adam fictício que não sou eu, ou bem, sou eu, mas se transformou em uma religião para explicar a origem da humanidade. Ou talvez eu apenas compartilhe o nome com o verdadeiro Adam. E isso tudo é apenas um grande mal-entendido, certo? Bem, qualquer um que... Depois que o chefe do meu banco na Inglaterra me disse que as pessoas estavam começando a desconfiar de mim, decidi viajar para outro lugar por 1 ou 2 gerações, enquanto espero que aqueles que desconfiam de mim morram, para que eu possa retornar à Inglaterra. Outra coisa que aprendi com tudo isso é que preciso pintar o cabelo por um tempo, para me esconder um pouco mais das pessoas do que tenho feito. E quem sabe, ganhar um tempinho enquanto planejo para onde vou. Para pintar meu cabelo, usei carvão moído e mel. Eu gostaria de dizer que foi um grande sucesso e funcionou perfeitamente. E bem, de certa forma aconteceu. O carvão deixou meu cabelo com uma cor cinza média, não o preto que eu queria, mas estava aceitável. Agora, sem precisar me destacar completamente, tive que descobrir o que farei pelos próximos 80 anos extenuantes. Perguntei a Jane e Júlio se eles queriam vir comigo, mas eles disseram que estavam viajados. Que absurdo da parte deles, eu fiz isso por muito mais tempo do que eles, e nunca me cansei, embora isso possa ter algo a ver com meus amortecedores emocionais, que amortecem quaisquer sentimentos que eu possa ter, o que me deixaria louco, como tédio ou tristeza completa. É quem se importa? Já faz um tempo que não faço nada sozinho, pensei. Então agora só preciso decidir o que fazer. No momento estou sentado em uma caixa de madeira, em um cais em Londres, olhando ao redor do movimentado porto. Observei as pessoas entrando e saindo, crianças, mulheres e homens. Todos seguindo suas jornadas diárias, enquanto eu observava, e lentamente chutava meus pés para frente e para trás na caixa. Ainda bem que eles não me encaram tanto com a minha nova cor de cabelo, pensei com um sorriso triste. Olhando para o grito de um pássaro, comecei a pensar novamente. O que está acontecendo no mundo agora? Perguntei-me. Uma pergunta melhor. O que não está acontecendo agora? Khan está prestes a começar sua chuva de conquistas. A Quarta Cruzada está prestes a acontecer e a maior parte do mundo está em um estado de prosperidade. Continuei pensando enquanto estava sentado, curvado sobre a caixa de madeira. Ainda não tentei ser um soldado, e seria legal cavalgar com o grande Khan em sua conquista. Então por que não fazer as duas coisas? Pensei enquanto um sorriso lentamente crescia em meu rosto. Primeiro, eu tentaria servir como soldado nas cruzadas, já que essa rodada começará em 1202, e Genghis Khan iniciará seu avanço principal em algum lugar por volta de 1209, o que me dará alguns anos para me movimentar como soldado, e depois poderei cavalgar com as hordas mongóis. A caminho do meu banco em Londres, caminhei lentamente por ruas lamacentas cheias de pessoas comuns. Na época, Londres tinha uma população de cerca de 30 mil pessoas. Não tão grande quanto alguns lugares como Roma, Hangzhou, Constantinopla e definitivamente não Bagdá, que tinha cerca de 1 milhão de pessoas somente naquela cidade. Mas era uma quantia respeitável. Caminhando pelas ruas, olhei ao redor e vi as casas que tinham até 3 andares de altura. Eu sempre adorei ver essas casas, elas sempre me lembravam o beco diagonal de Harry Potter, com sua aparência torta e inclinada, além do fato de terem sido construídas para se projetarem sobre as ruas abaixo, o que as tornava ainda mais perigosas e descoladas. Finalmente, quando cheguei ao banco, parei e olhei para o opulento edifício de pedra. O banco era feito principalmente de pedra com cobertura de barro, o que deve protegê-lo de qualquer incêndio que irá ocorrer nesta cidade nos próximos anos. O banco não era tão bonito quanto alguns dos meus outros bancos em cidades maiores como Roma e Alexandria, mas tinha seus charmes. O banco tinha cerca de 8.400 metros quadrados e 5 degraus que levavam até as grandes portas de aço do banco, que eram guardadas por 8 homens fortemente armados e blindados, e isso ficava logo ao lado da porta. Eu sabia que lá dentro havia quase 50 outros soldados patrulhando o térreo do banco, enquanto nos cofres subterrâneos havia uma rotação constante de outros 30 soldados. O interior era iluminado por tochas e velas, já que não havia janelas embutidas na estrutura, sendo as portas principais de metal a única abertura para a entrada de ar.
Mas a única razão pela qual as pessoas lá dentro conseguiam respirar era porque eu as fazia colocar tubos de metal bem alto, em direção à torre, o que permitia a entrada de ar. Também pedi que fizessem o mesmo na área subterrânea, tudo porque as pessoas naquela época não conseguiam entender que não havia ar no subsolo. Entrando no banco com meu cartão dourado na mão, fui conduzido ao atual chefe do banco. Seu nome era Abel Grow, e ele era um homem baixo e magro que estava nos estágios finais de perda de cabelo. Ao entrar em seu pequeno escritório, Abel praticamente se esforçou para me atender, perguntando se eu gostaria de uma bebida ou qualquer outra coisa. Não, obrigado, Abel. Só passei para pedir que você faça algumas coisinhas para mim. Eu disse a ele. Se claro, o que o senhor gostaria que eu fizesse por você? Preciso que você me consiga uma cota de malha, um capacete, um cavalo e algumas pessoas para carregar todo o meu equipamento e polir tudo, eu disse de uma vez. Abel ficou com os olhos arregalados ao ouvir minhas palavras, como se eu fosse Deus falando com uma simples vaca. Mas acho que já que ele balançou a cabeça, ele entendeu a mensagem. Não querendo ficar ali o resto do dia enquanto o homem me encarava, dei a ele um pequeno sorriso e acenei, e então saí. Agora, eu deveria ter especificado os limites do que pedi. Um conjunto de cota de malha que é um conjunto de cota de malha, como uma camisa. Um capacete que é um capacete. Um cavalo é um cavalo de merda. E as pessoas para carregar e cuidar de todo o meu equipamento deveriam ser talvez uma ou duas pessoas. Não o pequeno exército que encontrei alguns dias depois esperando minha chegada. E não quero dizer menos que 100 pessoas. Ah, você deve estar brincando comigo, pensei enquanto olhava para a multidão. Havia cerca de 40 soldados com equipamento completo e cerca de 60 servos que nos seguiam com carroças cheias de suprimentos. Estou me repreendendo mentalmente por ter sido lento em reconhecer que os chefes do meu banco me veem como um deus, e tudo o que eu digo é verdade. E não seguir minhas palavras é um sacrilégio, e neste momento, um sacrilégio é um grande não. Então, encarando a realidade, abri caminho lentamente pela multidão e entrei no banco, enquanto tentava ficar invisível. Sentado atrás de sua mesa estava meu bom amigo Abel, agindo como se não tivesse feito nada de errado. Fechando a porta do seu escritório, virei-me para olhar para Abel com uma sobrancelha levantada. Ah, senhor, o senhor chegou. Ele disse com uma voz alegre. Sim, eu fiz, respondi num tom seco. Parecendo não ouvir meu tom, ele continuou. Bem, senhor, se o senhor me seguir, eu mostrarei ao capitão Travis. Ele irá. Levantei a mão para interrompê-lo. Abel, outro dia eu queria que apenas algumas pessoas me seguissem, não uma pequena vila. Ele olhou para mim confuso. Mas senhor, o senhor pediu que pessoas carregassem todos os seus suprimentos. Eu balancei a cabeça. Sim, uma ou duas pessoas, não 100 pessoas. Abel levantou as mãos. Desculpe-me, senhor, pensei que era isso que o senhor queria, disse ele. Dei um suspiro. Eles já foram pagos? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Só metade do que eles receberiam, o resto seria pago quando todos vocês retornassem. Ele disse. Certo, como se algum deles estivesse vivo quando eu voltasse, pensei. Olha, já que eles não vão embora comigo, diga a eles que podem ficar com o que receberam e que devem ir para casa procurar outro trabalho. Escolham 2 pessoas para carregar e cuidar do meu equipamento, por favor. Eu disse a ele. Ele balançou a cabeça lentamente. Muito bem, senhor, farei o que o senhor pediu, disse ele e saiu apressado da sala. Capítulo 52. Ponto de vista Júlio. Sentado em sua poltrona reclinável, Július leu uma passagem bastante interessante de um dos diários de Adam. Era uma passagem sobre sua jornada para o leste, ao longo da Rota da Seda, e como ele começou a aprender a língua asiática na estrada. Enquanto ele lia, Jane saiu do quarto deles, também segurando um dos diários velhos e surrados de Adam. Parando em frente à lareira, Jane se virou para olhar para Július. Você acha que ele realmente fez tudo o que escreveu e viu todas aquelas coisas maravilhosas? Ela perguntou. Júlio abaixou o que estava lendo e olhou para ela. Sim, você deveria saber que Adam não é de fazer enfeites e, na verdade, ele subestimou a maioria dos seus escritos. Jane levantou uma de suas sobrancelhas perfeitas. Sério? Ela perguntou. Júlio assentiu com a cabeça. Na verdade, recentemente descobri que Adam anda escondendo algumas coisas de nós, disse ele balançando a cabeça. Jane abaixou lentamente o diário que estava segurando. Como que? Ela perguntou a ele. Július mordeu o lábio por um momento, enquanto decidia se seria uma boa ideia contar a ela. Você sabe por que Adam decidiu ir embora por um tempo? Július perguntou a ela. Algo sobre se juntar a um exército sagrado ou algo assim, disse Jane dando de ombros. Ele teve outras 3 oportunidades para fazer isso, mas agora, do nada, ele simplesmente decide ir embora? Július a guiou até uma conclusão. Talvez ele só tenha ficado curioso, ela disse, interrogativa. Júlio soltou um suspiro. Ele amava Jane com cada centímetro do seu coração, mas Jane parecia estar sempre alheia às coisas que deveriam estar bem na sua frente. Jane é inteligente, disso não há dúvidas, mas ela parece olhar para o panorama geral, em vez de olhar para a floresta por entre as árvores. Mas Július estava trabalhando nisso com ela. Você leu a Bíblia? Perguntou Júlio. Jane deu de ombros novamente. Um pouco. Você chegou na parte sobre o Jardim do Éden? Ele perguntou. Ela assentiu com a cabeça. E quais eram os nomes dos primeiros humanos? Ele a guiou novamente. Jane disse imediatamente. Eram Eva e Adê. Jane parou. O diário que ela segurava escorregou de suas mãos e caiu no chão de pedra.
Adam. Ela concluiu com os olhos arregalados e a boca aberta. Júlio assentiu com a cabeça. É isso mesmo, nosso Adam pode ser o primeiro homem criado por Deus, disse ele. Jane, ainda em estado de choque, disse, mas. Júlio levantou as mãos. Perguntei a ele sobre isso, mas ele se recusou a confirmar o fato. Disse que não foi o primeiro humano, mas eu li e reli a Bíblia várias vezes. E a descrição de Adam na Bíblia combina perfeitamente com o nosso Adam, o que torna difícil para mim acreditar que ele não é o primeiro humano, disse Július. Continuando antes que Jane pudesse falar, Július disse. Mas Adam teve uma boa repreensão, ele disse. Há muito tempo ele era um viajante muito conhecido, que se tornou uma espécie de mito, chamado de viajante de cabelos brancos, e foi de aldeia em aldeia por todo o mundo, ajudando os doentes, além de ser um comerciante. Seus diários podem confirmar isso, então é possível que sua lenda tenha se misturado à Bíblia, disse Július. Suponho que sim, mas Adam também não se lembra de nada antes de acordar naquela floresta, então é possível, disse Jane. Sim, isso é verdade, mas nosso Adam também não tem nenhuma marca, como diz o Adam da Bíblia. Jane assentiu lentamente com a cabeça. Eu suponho. Depois de um momento de silêncio, as sobrancelhas de Jane franziram. E há quanto tempo exatamente você sabe disso? Ela perguntou a Július. Július coçou a lateral da cabeça, não por coceira, mas por hábito. Bem, cerca de 300 anos. Ele disse. 300 anos, gritou Jane. Július levantou as mãos como se quisesse se proteger do ataque vocal de Jane. Você não disse nada por 300 anos. Ela disse com raiva. Bem, não parece tão importante, então e se Adam é ou não o primeiro humano? Não é importante, Júlio, o importante é que você não disse nada por quase 300 anos. Július abaixou lentamente as mãos e olhou para Jane. Estou confuso? Ele disse. Bem, você não deveria estar. Nós vamos ficar juntos provavelmente pelo resto da eternidade, Július. Precisamos ser abertos um com o outro, disse Jane severamente. Mas Július conseguiu dizer, antes que Jane o impedisse com a mão levantada. Sei, mas Július, vocês, homens, ela disse antes de pegar o diário caído e sair furiosa, enquanto Július permanecia sentado em sua cadeira, confuso. É isso que Adam quis dizer quando afirmou que as mulheres pensam diferente dos homens? Ele se perguntou enquanto estava sentado ali. O que realmente confundiu Július foi que ela ficou brava com isso e nem pareceu se importar com o fato de Adam poder ser o primeiro humano a viver, mas em vez disso, ele não disse nada a ela sobre isso. Eu deveria ter ido com Adam, pensou Július. Olhando para o fogo crepitante na lareira, Júlio falou em voz alta. Eu me pergunto o que ele está fazendo no momento. Ponto de vista de Adam. Não, é o contrário, eu disse, enquanto mostrava a John como polir meu capacete. No momento estávamos a cerca de 2 dias de Paris, onde nos reuniríamos para a cruzada. Sentados ao redor de uma pequena fogueira estávamos eu, John e Henry. Os dois me lembraram Murtaugh e Mulroy de Piratas do Caribe. Se eu não estivesse em um universo totalmente separado, pensaria que eram eles. John parecia o corpulento Mulroy, enquanto Henry parecia o magro Murtaugh. E mais ainda, eles agiram exatamente como eles. É seu idiota, pelo contrário. Murtaugh ou Henry disse para John, enquanto afiava a espada auxiliar que eu tinha comprado. Virando-me para olhar para Henry, eu disse. Fique quieto e comece a afiar essa lâmina corretamente. Em vez de apenas mover a pedra molhada ao longo da lâmina, que tal se concentrar na sua própria tarefa? Eu disse a ele. Normalmente, eu demoro para me irritar, mas esses dois estão brigando sem parar desde que foram designados para mim. A única razão pela qual os aceitei foi porque eles se pareciam com 2 personagens de alguns dos meus filmes favoritos, o que na época fez com que eu ignorasse suas tendências irritantes. Sentei-me novamente num tronco, movi meus pés em direção ao fogo e soltei um longo suspiro. Já estou cansado desta viagem, pensei. Já fazia muito tempo que eu não ia ao norte da Europa, como França, Alemanha e todos esses países, e em vez disso me concentrei em lugares como Roma, Oriente Médio e Ásia. Não por ódio a esses lugares, mas porque não havia nada ali para mim. Enquanto estávamos sentados em silêncio, com apenas os estalos e crepitações do fogo como ruído, assim como os sons de Henry e John terminando suas tarefas, finalmente consegui fazer um sinal de relaxamento, enquanto o calor do fogo me envolvia. Rachadura! Meus olhos se abriram ao som de um grande galho sendo quebrado, vindo de algum lugar ao nosso redor. Tanto John quanto Henry pararam completamente, pois também ouviram o som. Virando-me na direção do som, olhei para a escuridão da floresta ao redor. Com meus olhos, eu conseguia enxergar a floresta muito melhor do que qualquer humano normal, mas não tão bem quanto um vampiro. Os vampiros conseguiam enxergar na escuridão total, enquanto eu precisava de pelo menos um pouco de luz para enxergar, mas, infelizmente, o céu noturno estava cobrindo a luz da lua cheia com nuvens espessas, e a fogueira perto da qual estávamos sentados só dificultava que eu enxergasse lá fora, na escuridão. Virando-me para olhar para John e Henry, eu disse, Henry, me dê minha espada. Vou verificar que som foi esse, eu disse, enquanto estendia a mão para pegar minha espada auxiliar. Comprei a espada de apoio pela sua simplicidade. Eu não precisava de uma lâmina feita por um mestre agora que eu podia usar minha habilidade de aura para fazer até mesmo uma lâmina cega mais afiada do que qualquer coisa neste planeta, e além disso eu estava enfrentando humanos dessa vez, não vampiros. Também não trouxe minha própria espada dessa vez, por causa de sua singularidade, o que atrairia olhares indesejados dos quais eu não precisava no momento.
Henry rapidamente entregou minha espada longa, enquanto olhava nervosamente ao redor da floresta escura. Sim, senhor, aqui está, disse ele enquanto o entregava. Enquanto ele entregava o objeto, meus ouvidos começaram a captar o som de folhas sendo pisadas, assim como alguns gravetos sendo pisados, e assustadoramente, eu podia ouvir tudo isso em todas as direções. Estamos cercados, pensei. Devem ser bandidos. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, uma rajada de vento soprou pelo acampamento, trazendo consigo um cheiro muito distinto. Enquanto o cheiro era registrado em meu cérebro, um som viajou a não menos que 30 metros de nosso acampamento, perfurando meus ouvidos. Virei-me na direção do uivo e preparei minha lâmina, esperando ativar minha aura. Isso não pode estar certo. Foi muito alto para um lobo, pensei. Virando a cabeça para olhar para John e Henry, que agora estavam sentados perto um do outro perto do fogo, falei. Vocês dois fiquem aqui e não façam nenhuma besteira, eu disse, antes de entrar na floresta escura. Capítulo 53. Ao entrar na floresta, finalmente consegui ver o que havia dentro dela. A luz brilhante do fogo nas minhas costas me deu luz suficiente para enxergar profundamente na mata fechada. Ao ouvir o som do farfalhar da vegetação rasteira, virei-me para ver o que estava fazendo barulho, torcendo para que não fosse o que eu pensava. Movendo-se em um rastro borrado, uma criatura de cor marrom veio direto para mim. Sem pensar nas minhas ações, ativei minha habilidade de aura e ataquei a criatura assim que ela chegou perto o suficiente para o ataque. Minha nova espada longa, que era quase 30 centímetros mais longa que minha própria espada Gladius, me dava a vantagem de me distanciar de qualquer atacante, além de me dar um alcance de ataque maior sem a necessidade de me mover. E se essa criatura é o que eu penso que é, a última coisa que eu precisava era ser mordido, ou possivelmente arranhado. Sim, meu sistema eliminou a maior parte do veneno vampírico do meu corpo, mas ainda deixou uma característica. Quem sabe o que aconteceria se um lobisomem fizesse o mesmo comigo, e que característica poderia permanecer em mim? Mas com minha velocidade e força, eu seria capaz de conter qualquer número que estivesse aqui. Minha espada cortou a fera ao meio, bem no meio, partindo-a em duas. Quando as duas metades se separaram, o impulso do movimento fez com que elas passassem por mim, atingindo o chão ao meu lado. Olhando para uma das metades à minha direita, olhei para a criatura que tinha acabado de matar e quando vi o que era, meu estômago embrulhou. A besta era uma mistura entre humano e lobo, com peito de urso e pelos cobrindo cerca de 80% dele. Lobisomem, pensei. Os braços e pernas pareciam esticados e dobrados de maneiras desumanas, enquanto suas mãos eram alongadas e engomadas, com dedos com pontas em forma de garras. Usando meu pé, rolei o corpo para dar uma olhada em metade do rosto. Enquanto fazia isso, entranhas e ossos saíram do recipiente e evaporaram no chão. Ignorando o interior repugnante, examinei a criatura. O rosto me deixou extremamente estranho. Tinha um olho humanoide bem aberto, que parecia ser uma mistura de azul claro e verde amarelado escuro, com uma boca alongada que se alongava e se transformava na de um lobo, o que parecia estranho misturado com uma estrutura de maçãs do rosto humana. O rosto tinha manchas de pelo marrom e orelhas pontudas sem pelos, parecendo pertencer a um goblin. Porra, foi tudo que meu cérebro conseguiu dizer. Quando vi pela primeira vez, algo que eu não sabia que existia. Os filmes nunca disseram nada sobre isso, apenas metamorfos nas Américas, não lobisomens. Murmurei para mim mesmo enquanto minhas sobrancelhas se estreitavam de preocupação. Eu me lembro de algumas vezes nos filmes, os Volturi mencionando lobisomens, em vez de metamorfos, que são a matilha no filme, por tanto tempo que eu não tinha visto nenhum. Até agora, então eu presumi que apenas a tribo Quileute existia, e onde o único tipo de besta sobrenatural além dos vampiros. A diferença entre lobisomens e metamorfos é que os metamorfos nascem, enquanto os lobisomens são criados, assim como os vampiros são criados. Tanto vampiros quanto lobisomens são criados por um veneno ou vírus que entra em sua corrente sanguínea e os altera em um nível genético. O que pode torná-los tão perigosos é que os lobisomens se transformam em animais irracionais que matam qualquer coisa que encontrem que respire durante as luas cheias e não conseguem se transformar quando querem. Enquanto os metamorfos têm total controle de si mesmos, enquanto estão em suas formas bestiais. Virando a cabeça, pude ouvir o que me pareceu ser uma manada de animais vindo direto em minha direção. Preparando-me para o que provavelmente seria o resto do bando, não consegui evitar soltar um suspiro mental, enquanto os problemas que tudo isso traria passavam pela minha cabeça. Agora eu tenho que lidar com isso. Eu estava realmente ansioso para me juntar a uma cruzada. Ah bem, não vai ter mais, ou talvez eu possa erradicar todos os lobisomens antes mesmo de começar? Pensei, quando o primeiro lobisomem apareceu. A última coisa que este mundo precisa é que isso se espalhe descontroladamente pelo mundo. Ponto de vista de John Henry. Tanto John quanto Henry permaneceram sentados, grudados em seus lugares, enquanto assistiam ao brilhante show de luzes que acontecia na frente deles. Uma luz roxa brilhante fluía pela densa floresta, acompanhada pelos sons do que eles só conseguiam descrever como uma matilha de lobos lutando e latindo. O barulho ecoou pela floresta e invadiu o acampamento, deixando ambos apavorados. O que é isso? Disse John, com medo e espanto. Deve ser obra do diabo. Henry gaguejou, enquanto seu peito arfava de pânico. Não, deve ser algum tipo de luz que Sarada está usando para enxergar, disse John, enquanto observava a luz. Henry olhou para ele. Ele deve ser uma dessas bruxas, ou um soldado do diabo, disse Henry com a febre de um verdadeiro crente.
Estamos viajando com Sir Adam há algumas semanas, e eu não sou um fazendeiro de mente lenta. Tenho ido à igreja todos os dias sagrados e não vi nenhum sinal de que ele seja um bruxo ou um agente do mal, porque eu, por exemplo, não o vi comer um único bebê ou devorar uma alma. John retrucou a Henry. Henry soltou um suspiro. Ele deve ter lançado um feitiço em você, disse ele, afastando-se de John. Mas Henry só conseguiu se afastar um pouco mais de 30 centímetros de John quando algo surgiu da floresta e foi parar no meio do acampamento deles. O som fez com que ambos parassem, enquanto o corpo de uma estranha fera caía exatamente onde Henry estava sentado. Tanto John quanto Henry ficaram chocados ao verem bem o que tinha acontecido entre eles. Monstro! John disse em pânico enquanto usava as mãos para rastejar para longe da fera, enquanto o próprio Henry fazia o mesmo enquanto gritava. É a criação do diabo, é a criação do diabo. John recuou até o tronco que Adam estava usando antes do ataque do monstro, enquanto Henry recuou para a roda da carroça. Eu disse que isso era uma má ideia. Henry gritou, apontando um dedo acusador para John. Eu não posso fazer isso. Você concordou em vir, mesmo depois de eu ter avisado que haveria perigo em uma cruzada. Retrucou John. Verdade, mas eu esperava um inimigo humano, não isso. Ele gritou, gesticulando para o corpo. Enquanto eles discutiam, a batalha continuava na floresta ao redor. E o cavalo da carroça estava parado não muito longe, mastigando um pouco de grama seca calmamente e sem nenhuma preocupação no mundo. Ponto de vista de Adam. Minha espada arrancou membros e cortou a pequena horda de lobisomens que continuavam a me atacar. Mesmo depois de 5 minutos de cortes e cortes contínuos, os lobisomens pareciam não se importar com a destruição que eu estava causando a eles. E a pilha de corpos que eu estava deixando ao meu redor continuava a crescer. Como bestas enlouquecidas, eles continuaram a me atacar, mas assim como o resto de seus amigos. Eles só chegaram ao alcance da minha espada antes de serem mortos com um golpe da minha lâmina. O que me surpreendeu foi a força e a velocidade que esses lobisomens possuíam. Se eu tivesse que dizer, eles poderiam estar no mesmo nível do vampiro médio que já saiu da fase de recém-nascido. Eles tinham velocidade suficiente para fazer um movimento borrado enquanto corriam, e pela velocidade e pelo som que suas garras faziam quando eu desviava deles, eu podia dizer que havia uma força incrível por trás de seus golpes. Bloqueando um golpe particularmente forte, cortei o galho e depois a cabeça do animal. Assim como na batalha com os vampiros, eu me perdi na luta. Eu não queria usar meu shockwave naquele momento, porque não havia muita necessidade. No momento eu estava cortando-os com quase total facilidade, e não achei o uso deles necessário, e sim um desperdício. Num piscar de olhos, continuei a fatiar e picar os lobisomens em pedaços, como um liquidificador. Depois de mais alguns minutos, o fluxo constante de lobos diminuiu um pouco, até que mais ninguém se juntou à luta, e eu consegui acabar com os últimos lobisomens restantes. Respirando um pouco mais rápido do que o normal devido ao esforço, olhei ao redor e fiquei um pouco surpreso. Em pedaços fatiados e corpos decapitados, nada menos que 300 lobisomens estavam espalhados pela floresta. Algumas árvores tinham grandes pedaços de casca e madeira faltando, de quando joguei 1 ou 2 lobos nelas. E o chão estava encharcado devido à grande quantidade de sangue que eu tinha acabado de derramar. Nesse momento, as nuvens começaram a se dissipar um pouco e deixaram um fio de luz da lua descer e iluminar a floresta com seu brilho. Que porra é essa? Suspirei. Preciso descobrir de onde isso veio, pensei enquanto olhava para o lobo em que havia pisado. Capítulo 54. Afastei-me dos meus pensamentos quando ouvi vozes em pânico atrás de mim, onde eu havia me esquecido dos meus 2 companheiros muito humanos e completamente normais, que ainda estavam no acampamento. Puta merda, pensei, enquanto me lembrava da presença deles. Enquanto voltava lentamente para o acampamento, comecei a pensar em coisas para dizer a eles, que pudessem explicar o que tinha acontecido. Ao entrar pela pequena abertura e pela luz do fogo do acampamento, minha presença se tornou conhecida por John e Henry ao mesmo tempo. Os dois estavam no meio de uma discussão bastante acalorada quando minha figura coberta de sangue emergiu da floresta escura que o cercava. Henry e John se viraram para mim e imediatamente perderam a cabeça. Ah! Henry gritou enquanto se afastava de mim, mas acabou esbarrando em John, que também gritava e estava parado atrás dele, fazendo-os cair no chão. Não comam nossas almas, gritou John, cobrindo o rosto e a cabeça com os braços, enquanto Henry usava os 2 dedos indicadores para fazer uma cruz, enquanto rezava em voz alta. A cacofonia de barulho que eles faziam me fazia estremecer com suas vozes elevadas e em pânico. Olhando para o lado do acampamento, vi o cavalo da carroça mastigando um pouco de grama seca. Cansado do barulho que vinha dos 2, gritei. Vocês 2 podem fechar os respiradouros? Os 2 ficaram em silêncio enquanto olhavam para mim. Levantei a mão para impedir Henry de falar. SHHHHH, nenhuma palavra. Eu disse. Fechei a boca novamente e esperei para ver se algum deles tentaria falar novamente. Quando nenhum dos 2 o fez, soltei um suspiro. Pelo menos deixem-me limpar tudo antes que vocês 2 comecem a fazer perguntas, eu disse, passando por eles, indo em direção ao meu lugar anterior. Passando por cima do cadáver de um lobisomem, sentei-me novamente no meu tronco e comecei a tirar minha túnica e outras roupas ensanguentadas. Levei cerca de 10 minutos para ficar recarregado e limpo, usando água de nossos odres para me limpar. Agora, sentado perto do fogo com roupas limpas, olhei para o fogo onde John e Henry estavam sentados, bem próximos um do outro, sem desviar o olhar de mim. Levantando minhas mãos eu disse, pergunte à vontade.
Enquanto eu trocava de roupa, decidi contar apenas parte da verdade. Porque minha mente estava completamente em branco quando tentei pensar em uma desculpa para o que tinha acontecido, e imaginei que se eles contassem aos outros, não acreditariam. Você é um soldado do diabo? Henry perguntou primeiro. Balancei a cabeça. Não, não estou, respondi. Você é uma bruxa? Perguntou John. Não, e o termo masculino é mago. Bruxas são mulheres, enquanto magos são homens. Eu disse. Os dois soltaram suspiros. Só uma bruxa saberia disso, disse Henry com medo. Olhei para ele. Eu não sou uma bruxa, sou humana, assim como você, eu disse. Maldito, você é um demônio do fogo do inferno, enviado para nos destruir e comer todas as nossas almas, disse Henry. Bati na minha testa e soltei um suspiro. Olha, vocês dois idiotas, eu não sou um demônio, eu sou um humano com habilidades. Do que você nos chamou, disse John, irritado. Vocês ouviram minhas palavras, e se vocês dois não? Ah, qual é o sentido? Vocês dois não têm nenhum neurônio para fazer um sanduíche, eu disse, irritado. Isso é uma ofensa, disse John enquanto se levantava com Henry logo atrás para segui-lo. Porque, para sua informação, eu já me meti em algumas brigas na vida e não perdi nenhuma, mas se você insultar nossas mães de novo, podemos tentar, disse John, erguendo os punhos, pronto para lutar. Não fale mal das nossas mães, Henry acrescentou, ao lado de John, também levantando os punhos para uma briga. Não consegui evitar uma risada rouca. Os dois pareciam crianças se preparando para uma briga no pátio da escola. Ambos estavam com os polegares nas palmas das mãos, com o resto dos dedos cobrindo-os para formar punhos, e o medo claro em seus olhos só tornava tudo mais engraçado. Ou esses dois realmente não têm uma célula cerebral entre eles, ou têm gonadas maiores que cérebros, pensei, enquanto controlava meu riso. Sim, não ria, sua vida pode estar por um fio aqui e agora, disse Henry, enquanto movia o punho em um círculo. Novamente soltei uma risada, mas enquanto enxugava uma lágrima no canto do olho, lentamente me levantei e olhei para eles. Não foi minha intenção desrespeitar ninguém, eu disse a eles. Tanto John quanto Henry olharam um para o outro e depois voltaram a olhar para mim. Sério? Henry disse confuso. Eu balancei a cabeça. Realmente. Ao ouvir minhas palavras, eles abaixaram lentamente as mãos. Bom, disse John, fungando, enquanto cruzava os braços sobre o peito. Deixei um pequeno sorriso se espalhar pelo meu rosto ao ouvir suas palavras. Agora, deixe-me colocar isso de uma forma que ambos possam entender. Talvez Deus tenha te moldado tanto com a inteligência dos nabos quanto com o rosto de um cão sarnento. Tanto John quanto Henry pareciam estar em choque. O quê? John gritou com raiva enquanto arregaçava as mangas, pronto para uma luta. Espere, John. Henry disse, agarrando o braço de John. Assim que John parou, Henry se virou para olhar para mim, e então, assumiu uma pose tensa com uma perna dobrada e uma mão sob o queixo, disse ele. Tua mente é tão opaca quanto um arado gasto, incapaz de cultivar um único pensamento inteligente, mas tu CCU. Mais uma vez não consegui conter o riso diante da tentativa frustrada de Henry. Sua pulga, você esqueceu como era? John sussurrou no ouvido de Henry. Virando-se para encarar John, Henry sussurrou de volta. Não consegui evitar, era tempo demais para lembrar. John agarrou Henry pelas túnicas e disse. Mas nós estamos praticando há quase uma lua cheia, como você pôde esquecer? Ele perguntou com raiva a Henry. Como eu disse, é muito tempo para lembrar, e se você quer me menosprezar, o mínimo que pode fazer é me dizer como deve ser, Henry retrucou. É suposto ser. É suposto ser assim, disse John, enquanto olhava para cima, pensativo. Henry apontou o dedo para John. Você também se esqueceu, disse ele com raiva para John. Não, ele respondeu. Tenha também. Não tenho. Tenha também. Não, disse John, dessa vez empurrando Henry um passo para trás. Tenha também, disse Henry, empurrando John com o dobro da força. Seu pequeno e nojento. John gaguejou enquanto corria em direção a Henry, derrubando-o no chão. Durante todo o tempo houve discussões sussurradas, até empurrões e agora briga. Eu estava ouvindo e rindo feito um louco deles, ao lado. Ao vê-los rolando no chão, não consegui evitar de cair na gargalhada. Os dois eram como crianças pequenas. A maneira como eles discutiam, até a maneira como lutavam entre si, não consegui deixar de rir deles. Depois de um minuto rolando no chão, finalmente consegui, com muita força de vontade, controlar meu riso. Sentando-me, enxuguei as lágrimas com as mangas da minha túnica antes de me levantar novamente. Nesse ponto, John e Henry nem estavam mais brigando, mas estavam apenas deitados no chão, respirando com dificuldade e trocando insultos. Tudo bem, chega, já fomos muito além do assunto, eu disse, enquanto me sentava no tronco caído. Lentamente e com um pouco de dificuldade, John e Henry sentaram-se e voltaram para o fogo, onde ambos se jogaram novamente, ainda respirando com dificuldade. Certo, onde estávamos? Perguntei a mim mesmo. Bruxas, disse John, enquanto puxava um pouco de grama do cabelo. Certo, eu disse, estalando os dedos. Como eu estava dizendo antes, eu não sou uma bruxa nem um bruxo, sou humano, com algumas habilidades. Nem John nem Henry disseram nada e em vez disso ficaram em silêncio diante das minhas palavras, ambos exaustos da briga de 3 minutos. Muito bem, alguma pergunta? Perguntei. Que habilidades você tem? Henry perguntou. Boa pergunta, bem, eu sou mais forte e mais rápido que 10 homens, eu disse orgulhosamente. Tanto John quanto Henry olharam para mim com olhos incrédulos. Claro, dei de ombros e me levantei. Indo até a carroça, peguei do fundo, um machado com ponta de metal. Voltando para o meu lugar, entreguei a eles. A cabeça do machado é de metal? Perguntei.
Ambos olharam e testaram o machado, certificando-se de que era real. Depois de alguns momentos, eles o devolveram. É real, disse Henry. Bom, eu disse simplesmente antes de agarrar a parte superior com as duas mãos e torcer. O machado girou como se fosse borracha em minhas mãos, antes de se quebrar em dois. Tanto John quanto Henry ficaram olhando com os olhos arregalados e boquiabertos para o que eu tinha acabado de fazer. Meu Deus, disse John, surpreso. Depois de um momento de silêncio, John perguntou. Se você é um homem comum como nós, como adquiriu essas habilidades? Perguntou ele, arqueando uma sobrancelha. Era aqui que eu usaria a fé deles contra eles. Com um sorriso largo eu disse. Deus. Os olhos dos dois se arregalaram. Deus. John e Henry disseram em uníssono, com os olhos arregalados. Eu balancei a cabeça. É isso mesmo, eu disse com um sorriso. Henry se inclinou para John e sussurrou em seu ouvido. Não dê ouvidos a ele, é tudo mentira. Ele deve ser um demônio do inferno enviado para testar nossa fé. Enquanto permanecermos fiéis, Deus nos protegerá, disse ele balançando a cabeça. Não consegui evitar bater na minha testa novamente. Essa vai ser uma longa noite, pensei, antes de falar novamente. E decidi usar o maior cartão que eu tinha. Eu sou a carta, o Adam. Capítulo 55. Ok, olha, tenho algumas perguntas a fazer, eu disse. John, você disse que ia à igreja todos os dias santos, correto? Perguntei a ele. Ele assentiu com a cabeça. Nós dois fizemos isso, disse ele, apontando o polegar para si mesmo e depois para Henry. Ótimo, eu disse, levantando-me. Então, vocês dois conhecem um pouco da Bíblia? Perguntei. Ambos assentiram. E então vocês dois sabem como a humanidade surgiu na Terra? Perguntei. Sim, temos, disse Henry. Então você conhece o Gênesis? Perguntei. A criação da terra, do céu, do inferno de Adão e Eva? Continuei. Claro que sim, assim como qualquer homem temente a Deus na terra deveria fazer, disse Henry, enquanto endireitava as costas orgulhosamente. Assenti com a cabeça e me abaixei para pegar um pedaço de madeira em chamas na beira do fogo. E o que Gênesis diz sobre Adão e Eva? Perguntei, enquanto agitava o pedaço de madeira no ar e deixava algumas brasas voarem. Bem, diz, Adão foi criado do pó da terra, para ser a imagem de Deus, e então a vida lhe foi soprada, disse John, apoiando-se nas mãos. Correto, eu disse, apontando o graveto ainda em chamas para John. Virando para apontar para Henry, perguntei. E quanto a Eva? Ela foi criada a partir de uma das costelas de Adão, quando Deus viu que Adão precisava de uma companheira. Muito bom, eu disse, colocando o graveto parcialmente de volta no fogo. A razão pela qual eu estava fazendo todas essas perguntas era porque se eu simplesmente dissesse, você sabe aquele cara que você acha que ajudou a condenar você a uma vida miserável aqui na Terra, quando você poderia estar no Éden sem nenhum medo? Sim, sou eu, Adão. O Adão? Eles ou não acreditariam em uma palavra que eu dissesse, ou me odiariam e fugiriam, o que não seria a pior coisa que poderia acontecer. Mas o que posso dizer? Eu me apeguei aos dois idiotas. Eles tinham um jeito irritantemente engraçado de ser. Mas meu plano agora é pintar meu alter ego, Adão, sob uma luz melhor e corrigi-lo em seu pensamento. Porque assim como em Londres, eles acreditavam que Adão e Eva eram os únicos motivos para terem sido expulsos do Éden. E a serpente que os convenceu ficava em segundo plano em seus pensamentos, para ser esquecida, mesmo que tenha sido a serpente quem causou tudo isso. Felizmente só preciso convencer duas pessoas e não uma cidade. E por que Adão e Eva foram banidos do Éden? Perguntei. Ah, eu conheço essa. John disse animadamente. Eles comeram da árvore do conhecimento, desobedecendo a ordem de Deus e condenando o homem. Eu balancei a cabeça. Então, você os culpa por isso? Perguntei. Claro que sim, disse Henry com a voz irritada. Ah, é mesmo? E por que eles comeram da árvore quando claramente sabiam que não deveriam? Perguntei a eles. Ambos ficaram em silêncio, claramente pensando bastante. Esperei um momento, mas eles estavam claramente tendo problemas. Deixei escapar um pequeno suspiro. A serpente, eu disse. Ah, é isso mesmo. Henry disse, balançando o dedo no ar. E o que a serpente fez? Perguntei a eles. Disse a Eva para comer da árvore, disse João, de forma segura. E eu disse, acenando para que ele continuasse. E o que? Ele perguntou. Ah, então você acha que a serpente simplesmente disse, ei, você vê aquela árvore ali, aquela que Deus disse para não comer, você deveria ir e comer dela. E Eva simplesmente disse, certo. E foi comer da árvore? Eu perguntei a eles. Os dois me encararam. Bem sim, Henry disse com as sobrancelhas franzidas. Balancei a cabeça diante das suas palavras. Quem era a serpente? Perguntei. O diabo? Perguntou John, em tom questionador. Está certo, eu disse. O mestre de tudo que é mau, enganoso, fraudulento, mentiroso. Você acha que ele disse a verdade quando disse a Eva para comer da árvore do conhecimento? Perguntei. Não, disseram John e Henry em uníssono. É isso mesmo, não, ele não fez isso. A serpente, que é o diabo, iniciou uma conversa com Eva, questionando e distorcendo o mandamento de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente enganou Eva, fazendo-a acreditar que comer da árvore não a levaria à morte, mas a tornaria semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Eu disse. Tanto John quanto Henry ficaram com olhares contemplativos enquanto pensavam em minhas palavras. Então não é culpa de Eva ou Adão por comerem da árvore, disse John, enquanto esfregava o queixo desgrenhado. Correto, eles foram induzidos a acreditar que não seria ruim fazer isso, eu disse. Eles acenaram com a cabeça.
Por que você traz tudo isso à tona? Perguntou Henry confuso. Eu levantei minha mão. Estou chegando lá, eu disse. Inclinando-me novamente, peguei o graveto que havia colocado de volta no fogo e o tirei. Agora, o que aconteceu depois que Adão e Eva foram banidos do Éden? Perguntei. Bem, Adão trabalhou a terra enquanto Eva teve que ter filhos, disse João. Certo, e depois? Perguntei, começando a entrar no meu modo professor. Bem, Adão trabalhou a terra, enquanto Eva teve 2 filhos, disse Henrique. Vejam só, vocês 2 são mais espertos do que eu imaginava, eu disse brincando. Antes que qualquer um deles pudesse ficar bravo, continuei. E o que aconteceu com os 2 filhos Caim e Abel? Perguntei. Eles trabalharam a terra com seu pai Adão, disse João. Sim, mas o que aconteceu com eles? Perguntei. A Caim matou seu irmão num ataque de ciúmes, tornando-se o primeiro a matar outro humano, disse Henry. É isso mesmo, eu disse. Mas Adão, o pai deles, viu isso acontecer e furioso, matou Caim, tornando-se o segundo a fazer isso, acrescentou Henrique. E quem também viu isso acontecer? Deus, ele viu acontecer, disse John. E o que ele fez com Adão? Ele amaldiçoou Adão com a imortalidade e a condição de ser um andarilho, disse Henry. Vocês acham que Adão mereceu? Perguntei a eles. Ambos assumiram olhares pensativos. Eu não, disse John. Poucos momentos depois, Henry também o fez. Eu também não, ele disse. Um pequeno sorriso apareceu no meu rosto. E por que isso? Perguntei. Bem, se eu estivesse no lugar dele, eu poderia ter feito o mesmo, disse Henry. Eu também, acrescentou John. Muito bem. Então eles não se importam com o que Adão fez com o outro filho. Foi o fato de terem comido da árvore do conhecimento e terem sido banidos do Éden que os impediu de aceitar que nem Adão nem Eva são maus, pensei. Enquanto o pequeno sorriso no meu se abria lentamente. Agitando o graveto em chamas novamente, meus olhos seguiram as pequenas chamas que queimavam a metade superior do graveto. O que vocês 2 acham que ele está fazendo agora? Perguntei. Exatamente o que Deus o amaldiçoou a fazer, vagar, disse John, dando de ombros. Dei uma risada. Sim, eu também acho. Nunca consigo ficar no mesmo lugar por muito tempo antes de ficar insatisfeito e entediado. Antes que uma necessidade de vagar comece a tomar conta e uma necessidade de me mover tome conta. Eu disse. Olhando para John e Henry, vi que ambos estavam me olhando confusos. É por isso que eu trouxe tudo isso à tona, eu disse. Tanto John quanto Henry olharam um para o outro. Estou perdido, disse John, erguendo uma sobrancelha. A razão pela qual eu trouxe tudo isso à tona é porque bem, eu disse, interrompendo-me. Aqui vai nada, pensei. Eu sou o Adão da Bíblia, eu disse, jogando o graveto no chão e colocando a mão inteira de volta no fogo, pegando uma das toras que estava vermelha brilhante. As chamas queimaram minha carne e fizeram um som de vapor e chiado enquanto ela queimava quando agarrei o grande tronco. A dor era intensa e doía muito, mas passou assim que surgiu. Minha carne sarou mais rápido do que eu estava sendo queimada e em vez de pura dor, parecia apenas a sensação de formigamento que você sente quando um membro fica dormente. Olhando para John e Henry, percebi que eles observavam minhas ações com olhares perplexos e chocados, esperando o momento para que o que eu tinha acabado de fazer penetrasse em suas mentes. Tirei minha mão do fogo vermelho e ardente e levantei o tronco em minha mão para que ambos vissem. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. No momento eu estava caminhando pela floresta sozinho, seguindo os rastros claros que a matilha de lobisomens havia deixado para trás. Os rastros eram visíveis para praticamente qualquer um que os visse, fossem rastreadores experientes como eu ou qualquer tolo desajeitado que os encontrasse. Com folhagens e pequenas árvores pisoteadas, era a direção perfeita para seguir. Enquanto eu seguia os rastros em um ritmo constante, não pude deixar de pensar na noite passada, quando disse a John e Henry que eu era o Adão da Bíblia. E assim como eles não acreditaram plenamente em nenhuma palavra que saiu da minha boca, não importa o que eu dissesse, ou melhor dizendo, John acreditou em mim, enquanto Henry ficou preso e pensou que eu estava usando magia negra. Eu sabia que não importava o que eu dissesse, ele não acreditaria em mim e apenas acreditaria que eu era uma bruxa, então desisti. Porque pelo menos John acreditou em mim, e uma é melhor que nenhuma. Interrompendo meus pensamentos, saí da floresta e cheguei a uma grande clareira que tinha uma pequena vila no meio. A vila era precária e feita de madeira, ou seja, era igual a qualquer outra vila que já existiu. Mas o que me confundiu foi o quão silencioso parecia. Não havia uma alma à vista, nem fumaça saindo da vila, algo que você sempre veria em uma vila. Sempre haveria pelo menos um riacho nascendo acima da vila, mas aqui, não havia nada. Caminhando lentamente em direção à vila, abri todas as minhas cenas em busca de qualquer sinal de habitantes ou qualquer coisa que pudesse me dizer o que estava acontecendo. Eu sabia, já que os rastros levavam direto para cá, que os lobisomens que eu havia matado provavelmente vinham todos desta vila, ou tinham passado por ela. Eu não sabia se ainda havia alguém aqui que pudesse me contar o que tinha acontecido. A caminho da rua principal da vila, pude ver alguns corpos mutilados espalhados por todo lugar. Os corpos pareciam ter sido dilacerados e comidos em alguns lugares. Sem parar para investigá-los, continuei caminhando pelo meio da vila, ouvindo. Enquanto caminhava, passei por cima de cadáveres de animais e humanos, todos eles despedaçados. Enquanto fazia isso, olhei para os barracos e prédios que ficavam nas laterais da estrada principal. A maioria delas, se não todas, parecia ter sido quase destruída, com grandes buracos nas paredes ou portas. Quando cheguei ao extremo da vila, cheguei à igreja da vila.
Assim como a maioria das vilas que possuem uma, a igreja era o maior e mais bonito edifício de toda a vila. Feita de pedra e bem cuidada, a igreja se destacava por ser o maior edifício e também tinha uma grande porta de madeira na frente. Naquele momento, a grande porta estava aberta e rangia alto com o vento. Sem ouvir nada, entrei lentamente e tive que tapar o nariz com a mão. Merda! Foi tudo que consegui dizer enquanto olhava para o massacre à minha frente. Na minha frente, havia uma cena de um filme de terror. Membros e sangue cobriam todo o interior da igreja, como se todos tivessem sido colocados em um liquidificador. Virando-me para sair antes que eu enjoasse por causa do cheiro, ouvi um baque suave vindo da lateral da igreja. Num piscar de olhos, retirei minha espada e a preparei, com um brilho roxo iluminando a lâmina, enfrentando o barulho. Olhando para onde ouvi o barulho, pude ver um pequeno armário de madeira, que estava coberto com o corpo de um homem bem grande, que teve suas entranhas arrancadas do corpo. Olhando ao redor mais uma vez e não vendo nada, caminhei lentamente até o armário, ainda mantendo minha espada pronta para um possível ataque. Chegando perto do corpo do homem morto, empurrei-o para o lado, seu corpo rígido rolou facilmente para longe das pequenas portas do armário. Dando um pequeno passo para trás, esperei que algo acontecesse. Mas nada aconteceu. Franzindo a testa, falei no dialeto local. Sai agora. Esperei um momento, mas novamente nada aconteceu. Olhando para o armário, percebi o quão pequeno ele realmente era. Só cabia uma pessoa adulta lá dentro, então não havia necessidade de eu ficar tão paranoico, e quem quer que estivesse lá provavelmente estava morrendo de medo. Abaixando lentamente minha espada, tentei mais uma vez antes de abrir as portas. Sou amigável, não estou aqui para machucar você, eu disse, num tom mais suave. Mas novamente nada aconteceu. Será que eu estava apenas ouvindo coisas? Pensei. Pode ter sido apenas o barulho do corpo morto do homem, pensei, embainhando minha espada e olhando para o cadáver enrijecido do homem sem vida. Querendo ser cuidadoso de qualquer maneira, aproximei-me do armário e abaixei-me para abrir uma das portas. Mas antes que minha mão pudesse tocar em uma das travas para abri-la, uma delas se abriu lentamente. Fiquei imóvel e olhei para a pequena porta que se abria lentamente. Dando um passo para trás, observei a pequena porta se abrir e revelar uma pequena figura lá dentro. Mas então a outra porta se abriu e outra figura ainda menor foi revelada. Crianças. Lentamente levantei minhas mãos, enquanto os via, e eles me viam. Olá, eu disse suavemente. Ao que parece, eram 2 meninos, com idades entre 3 e 4 anos. Ambos estavam encolhidos com os joelhos no peito. E o medo nos olhos deles doía de ver. Está tudo bem, vocês podem sair, eu sou um amigo, eu disse a eles, enquanto levantava as mãos. Os 2 estavam hesitantes em sair, o que eu conseguia entender, mas no fim, eles saíram lentamente. Ambos pareciam estar vestindo apenas pequenas túnicas e não tinham calçados para proteger os pés do sangue que cobria o chão. Ainda com as mãos ligeiramente levantadas e as palmas voltadas para elas, deixei um largo sorriso aparecer no meu rosto, para deixar as crianças à vontade. Olá, eu disse, com uma risada. Nenhum deles disse nada e, em vez disso, seus olhos começaram lentamente a olhar ao redor da igreja coberta de sangue. Não querendo que eles ficassem completamente abalados pelas experiências do último dia, fui lentamente até eles e coloquei minhas mãos em seus ombros, o que chamou sua atenção. Vamos tirar vocês 2 daqui, eu disse aos 2 meninos quietos enquanto os pegava no colo, um com cada braço e os levava para fora. Os 2 garotos pareciam ser irmãos, ambos tinham cabelos loiro-areia desgrenhados e olhos azuis claros. A única diferença era que um deles parecia ter apenas 1 ano a mais que o outro, talvez uns 5 anos. Passando pela porta de madeira ainda aberta, levei os 2 meninos para fora para a luz do dia. Os 2 garotos franziram o rosto diante da luz forte enquanto eu os levava para o espaço aberto. Caminhando em direção ao lado da igreja para que os cadáveres espalhados pela rua da vila não ficassem à vista deles, coloquei-os no chão. Pronto, eu disse, enquanto seus pés tocavam o chão. Olhando para os 2, pude ver as olheiras que pendiam sob seus olhos, mostrando seu cansaço. Aposto que vocês 2 estão com fome, né? Perguntei. Os 2 garotos concordaram com a cabeça ao ouvir minhas palavras. Certo, eu disse, desejando ter trazido minha mochila comigo. Olhando ao redor novamente, eu tinha certeza de que não haveria outros sobreviventes nesta vila, incluindo os pais dos 2 meninos. Ok, olhem, eu disse, recuperando a atenção deles. Vamos para o meu acampamento, tenho comida e um lugar para vocês dormirem lá, eu disse a eles. Mas os 2 garotos pareciam cansados demais para ouvir minhas palavras. Certo, eu disse enquanto pegava os 2 garotos no colo e começava a voltar para o acampamento. Eu queria correr, mas na minha velocidade, a probabilidade de quebrar acidentalmente o pescoço deles era a mesma. Então comecei a correr levemente. Felizmente, o acampamento ficava a pouco mais de 16 quilômetros da vila, o que me deu tempo de pensar no que eu tinha acabado de ver. Então os lobos não vieram daquela vila, mas sim de outro lugar, pensei. A população daquela vila, no máximo, era de pouco mais de 100 pessoas. E pelo massacre ocorrido dentro da igreja, pude perceber que nada menos que metade da vila foi morta ali, enquanto um bom número estava espalhado pela estrada, o que significa que o restante provavelmente foi morto em suas casas. Tudo isso me preocupou um pouco. De onde eles estão vindo? Quando vi a vila, esperava encontrar uma vila vazia, o que significaria que a vila era onde o vírus do lobisomem havia se espalhado. Mas como os lobos vieram de outro lugar, isso poderia ser um problema.
Quem sabia se havia lobos que se separavam do grupo para infectar outros e espalhar o vírus da licantropia. Enquanto corria, olhei para os 2 meninos que estavam em meus braços. Ambos dormiam profundamente, com as cabeças apoiadas em meus ombros. Uma pontada de tristeza percorreu meu corpo ao pensar que essas 2 crianças teriam que passar por tudo que elas precisam passar. Os 2 no armário, ouvindo todos que conheciam sendo dilacerados por feras. Isso eu nem conseguia imaginar, e era algo que eu esperava que suas mentes esquecessem. Capítulo 57. Enquanto eu corria pela floresta em velocidade constante para não acordar as crianças, minha mente começou a divagar novamente, passando para os eventos da noite passada. Não, disse Henry balançando a cabeça de um lado para o outro e cruzando os braços sobre o peito, enquanto eu levantava o grande pedaço de madeira em chamas na minha mão. É obra do diabo, disse Henry com raiva. Esse imbecil, gritei mentalmente. Você ainda não acredita em mim? Questionei com a voz tensa, enquanto gesticulava para o pedaço de madeira em brasa que eu segurava na mão. Não sei, são as artes das trevas. Henry rosnou furioso enquanto observava Adam jogar a madeira de volta no fogo. Como isso é as artes das trevas? Vou te dizer, não são as artes das trevas, seu teimoso idiota. Eu disse com raiva, continuando antes que ele pudesse continuar seu discurso. Se eu enfiasse minha lâmina no meu peito, espere aí, você também acreditaria num truque das artes das trevas, porque sua fé não é forte, e a obra de Deus não é clara para você. Eu disse, esperando usar a falta de fé para justificar que ele pensava que eram as artes das trevas. Você questiona minha fé, Henry gritou com raiva ao ouvir minhas palavras. Sim, eu faço, eu disse. Henry começou a vociferar com raiva e fúria, incapaz de dizer uma palavra. Veja, você não consegue nem falar para defender sua fé. É você um agente do mal que veio para afastar seu amigo da luz, eu disse, gesticulando para John, que estava sentado em silêncio desde que eu havia tirado a lenha do fogo. Não, isso não é. Não o quê? Não foi isso que você quis dizer. Sua fé é tão fraca que você não acreditaria em mim, não importa o que eu fizesse. Eu disse balançando a cabeça decepcionada, usando toda a minha habilidade de atuação para parecer realmente decepcionada. Olhando para John eu disse, seu amigo sempre foi um descrente, um herege do cristianismo, questionei o perplexo John. John ficou atordoado com minhas palavras, incapaz de falar, com as implicações de que seu amigo, aquele que ele conhecia a vida toda, pudesse ser um agente do mal, um adorador do diabo. Henry, um agente do inferno, é possível? John se perguntou, enquanto repassava todas as lembranças que conseguia lembrar de Henry. John virou a cabeça para olhar para seus amigos. Henry, perguntou John em tom questionador. O quê? Eu não sou um agente do mal, Henry tentou explicar. Mas Adam acabou de nos mostrar a prova de que ele é o Adam, exatamente como a Bíblia diz, quando ele deu a marca a Adam, ela o tornou imortal, e incapaz de ser ferido. Olhe para sua mão, há cinzas, mas não há queimaduras. John disse, gesticulando para onde eu estava perto do fogo. Verdade, mas a Bíblia também diz, Adam tem cabelos brancos, os deles são pretos claros, e há a marca que ele colocou no Adam da Bíblia, disse Henry, levantando um dos dedos para apontar para mim. Pensei, irritada, sabendo que precisaria lavar a tinta do meu cabelo, que felizmente estava no fim da vida útil e poderia ser facilmente removida com um esfregão. Pensando rápido, falei novamente. Meu cabelo é branco, só preciso tirar a tinta falsa dele, e não tem nenhuma marca, pelo menos uma que vocês consigam ver, eu disse a eles enquanto desfazia minha trança. Naquela época meu cabelo não estava tão longo quanto nos anos anteriores que chegava até a cintura. Em vez disso meu cabelo agora estava preso em uma trança longa e simples que descia pelas costas e parava entre as omoplatas. Originalmente, eu queria raspar as laterais da minha cabeça para ficar com uma aparência mais rude, mas pelo olhar que Julius me deu quando contei a ele, percebi que ele não pensava da mesma forma que eu e em vez disso murmurou bárbaro, enquanto me deixava pensando em seu comentário. Mas o que ele sabe é que Julius veio da alta sociedade, diferente de mim, que não dá a mínima para status social, ou para os babacas da classe alta que, na minha opinião, não passavam de um bando de ricos caipiras medievais. Embora não fosse tão ruim quanto poderia ter sido um dia, Júlio ainda guardava um sentimento de sua vida passada. Quando seu pai era um comerciante relativamente próspero, onde ele cresceu na parte alta de Scalon, na cidadania romana, onde riquezas e elegância eram um padrão de vida para ele. Mas decidi esperar e cortar as laterais do meu cabelo. Talvez quando eu estiver voltando para casa, eu deva fazer isso, só para incomodar o merdinha. Enquanto eu estava perdida em pensamentos, não prestei atenção em John e Henry que estavam em um debate acalorado. Ponto de vista de John. Henry. Você viu o que ele fez? John sussurrou para Henry. Claro que sim. Estou bem ao seu lado e meus olhos estavam tão arregalados quanto os seus quando ele fez isso, Henry sussurrou de volta. Olhando para Adam por um momento, John se virou para olhar para Henry, que agora também estava olhando para o jovem que estava desamarrando sua trança de cabelo. E você ainda não acredita que ele é o Adam? John sussurrou para Henry. Henry soltou um bufo de escárnio. Não, ele não é ele, é impossível. Henry disse simplesmente. John se virou para encarar Henry novamente. Como você sabe? Perguntou John, categoricamente. É simplesmente impossível que nós dois tenhamos sido acidentalmente empregados do primeiro homem criado por Deus, disse Henry condescendentemente.
Eu digo que há uma boa chance de que nós possamos. Quem pode dizer que Deus não colocou isso em nosso caminho, como uma espécie de teste para ajudá-lo, disse John seriamente. Ajude-o, John. Nem sabemos se é ele ou não. Pelo cheiro de sangue que vem da floresta e pelo barulho da batalha, duvido que possamos ajudá-lo muito. Henry disse com raiva. Verdade, mas ele disse que seu cabelo é branco e pelo que parece, ele pretende provar isso. John disse, enquanto olhava para Adam, que tinha ido até a carroça e começado a lavar o cabelo, com a água de um dos muitos odres que eles tinham trazido na viagem, bem como com uma espécie de coisa estranha que mais tarde descobriram que se chamava esponja. Se o cabelo dele é realmente branco, deve ser ele. Quantos outros você já viu com cabelo branco? John insistiu. Henry fez uma careta. Nenhuma, respondeu ele com uma voz infeliz. Eles continuaram observando Adam lavar o cabelo, usando a esponja molhada para esfregá-lo. Mas, infelizmente para eles, com apenas a luz do fogo, que havia diminuído desde o início do ataque, eles mal conseguiam distinguir a figura de Adam, muito menos a cor do seu cabelo. Inclinando-se para perto de John, Henry sussurrou. Ele pode estar fazendo algum tipo de feitiço ou magia para mudar o cabelo. John olhou para Henry. Não importa o que ele diga, você não vai acreditar nele, vai? Disse John, com um toque de raiva em suas palavras. Antes de deixá-lo falar, John continuou. Estamos partindo para uma cruzada. Quantos agentes do mal participariam de uma cruzada para a Terra Santa, hein? Ele perguntou. E novamente John continuou antes que Henry tivesse tempo de dizer uma palavra. Então, que tal parar de ficar dando palpites e deixar que as ações dele falem por ele, porque pelo que vi há pouco tempo, ele matou monstros do inferno. Se ele fosse um agente do inferno, por que precisaria atacá-los? Sim, ele não precisaria porque estaria trabalhando com eles, disse John, com sarcasmo, enquanto aumentava o tom de voz e a raiva, à medida que as palavras de Adam se infiltravam em sua mente. A ideia de que seu amigo de longa data pode estar tentando desencaminhá-lo para um possível caminho do mal. Henry abriu a boca para responder, quando foi interrompido pelo som de Adam se aproximando. Tanto John quanto Henry se viraram e observaram enquanto Adam caminhava lentamente em direção à luz. A primeira coisa que viram foi o físico de Adam. Todo seu pedaço de 1,90 metros entrou no acampamento, enquanto ele usava sua túnica, antes limpa e seca, para secar o cabelo. Por Deus, cara, o que houve com seu corpo? Henry disse perplexo. Adam olhou para si mesmo, confuso. O quê? Ele perguntou, enquanto continuava a secar a cabeça. Seu corpo. Parece engraçado, disse John, enquanto seus olhos olhavam de cima a baixo o corpo musculoso de nadador de Adam. Nunca antes John ou Henry tinham visto músculos tão grandes. Adam olhou para baixo e depois para os dois homens, um magro como uma vara e o outro um pouco gordinho. Claramente nenhum deles era do tipo em forma. É assim que acontece quando você tem uma dieta equilibrada e trabalha duro, disse Adam, apontando para si mesmo. Mas estamos mudando de assunto de novo, e está ficando tarde, e eu gostaria de começar a rastrear os lobisomens assim que amanhecer, disse Adam, antes de tirar a toalha improvisada da cabeça. Não sei quanta tinta consegui tirar, mas pelo que vejo, consegui tirar a maior parte, disse Adam enquanto penteava os cabelos brancos com os dedos. John deu um tapa no braço de Henry quando viu o cabelo branco e disse, viu, eu te disse. Sem desviar o olhar de Adam, Henry retribuiu o golpe e disse, e eu disse, ainda pode ser mágica. Ele disse, você é muito lento para enxergar a verdade quando ela está bem na sua frente. Tenho quase certeza de que as palavras dele são verdadeiras, e você realmente está trabalhando com o inferno. John disse, finalmente desviando o olhar de Adam, para dar a Henry uma de suas melhores carrancas. Ponto de vista de Adam. Soltei um suspiro, percebendo que Henry ainda não acreditava em mim, enquanto John acreditava. Mas tudo o que eu pude fazer naquele momento foi dar de ombros. Eu estava muito cansado e naquele momento não me importava mais em tentar mudar sua opinião. Então, enquanto John e Henry discutiam, vi o cadáver do lobisomem que eu havia derrubado acidentalmente no acampamento, caído no chão morto perto do meu cobertor. Não queria que começasse a feder perto de onde eu ia dormir. Caminhei até o corpo, agarrei uma de suas patas traseiras e o arrastei para dentro da floresta, antes de soltar a perna. Enquanto eu arrastava o corpo para a floresta, pude ver pilhas de corpos espalhados pelo chão espesso da floresta, como um estranho tapete de pelos de lobisomem. Vamos precisar queimar os corpos amanhã e mudar nosso acampamento, pensei enquanto me virava para ir embora. Voltando para o acampamento, ainda conseguia ouvir os dois conversando. Decidi que já tínhamos tido o suficiente, então, quando estava perto da fogueira observando os dois brigando, bati palmas, conseguindo chamar a atenção deles. Olha, por mais que eu queira que vocês dois descubram o que quer que esteja acontecendo, estou cansado e preciso dormir um pouco. Então podemos pelo menos deixar isso para amanhã? Perguntei com raiva. Ambos olharam para mim sem dizer uma palavra. Satisfeito com o silêncio, juntei as mãos. Ótimo, eu disse, com um sorriso falso, antes de ir para o meu próprio cobertor para uma merecida noite de sono. Interrompendo meus pensamentos, finalmente me aproximei do nosso novo local de acampamento, que ficava a 800 metros dos corpos ainda fumegantes dos lobisomens. Dei um pequeno suspiro enquanto olhava para baixo e via os dois garotos ainda dormindo profundamente. Diminuindo o ritmo, comecei a caminhar os últimos 100 metros, até que o acampamento apareceu, onde eu podia ver John sentado no chão perto do fogo, enquanto a figura de Henry podia ser vista dormindo, embora fosse quase meio-dia.
Preguiçosos devem ter ido dormir depois que eu saí, mas pelo menos um deles decidiu ficar acordado e de vigia, pensei, enquanto me aproximava. O novo acampamento ficava mais perto da estrada, com floresta em 3 lados e uma estrada a cerca de 6 metros de um lado do acampamento. Diferente do nosso antigo acampamento, que ficava mais para dentro da floresta em uma pequena clareira. Quando John me viu, ele se levantou rapidamente. Quem são eles? Ele me perguntou em voz alta quando me aproximei. SHHH, eu disse, inclinando a cabeça para as 2 crianças adormecidas em meus braços. Quem são eles? Ele perguntou novamente com um olhar envergonhado. Ignorando-o, passei por ele e fui até minha própria toalha de cama, que John ou Henry tinham colocado depois que eu saí, para deitar os 2 meninos. O menino mais velho foi fácil, mas o menor parecia não querer me soltar e, em vez disso, inconscientemente, colocou os braços em volta do meu pescoço, sem vontade de me soltar. Apesar de minha idade, eu quase não tinha experiência em lidar com pessoas pequenas, ou melhor, crianças, mas, para mim, elas são pessoas pequenas. Só que sem toda aquela bagagem que os adultos carregam. Felizmente, depois de um momento, o aperto do menino diminuiu, e eu consegui colocá-lo no cobertor, ao lado do irmão. Capítulo 58. Então, eles eram tudo o que restava da vila? Perguntou John, virando-se para olhar as 2 crianças adormecidas. Sim, eu disse simplesmente. Só consigo imaginar como eles vão estar quando acordarem. Ainda estavam em choque quando os encontrei, disse eu, enquanto quebrava um pedaço de uma pontada com a qual eu estava brincando e o jogava no fogo. Choque? John perguntou confuso, virando-se para olhar para mim. Você sabe, eu disse, girando a mão. Como diabos eu explico o choque de uma forma que ele possa entender? É o que acontece quando alguém vê algo ou passa por um incidente traumático. É chamado de reação de estresse agudo e é um tipo de choque, categorizado como um choque psicológico, que pode causar uma infinidade de problemas emocionais. Eu disse, distraído, olhando para o fogo. Não ouvindo nada de John, virei-me para olhá-lo. O rosto de John era uma máscara de pura confusão. Merda, esqueci de colocar tudo isso em termos leigos. É só uma palavra para explicar quando alguém está agindo de forma estranha depois de algo assustador, eu disse, dando um sorriso para John, enquanto suspirava por dentro. Como sinto falta dos velhos tempos gregos, quando havia gente inteligente em abundância, e eu podia usar palavrões perto deles sem ser olhada como idiota. Bem, isso não está certo, algumas das palavras que eu mesmo usei estavam até fora do alcance deles. Agora entendi. Por que você não disse isso logo de cara em vez de ficar falando bobagens? Disse John rindo. Eu não saberia te contar, eu disse com uma risada. E agora? Perguntou John, enquanto usava um pedaço de pau para mover um pouco da madeira no fogo. Agora, precisamos descobrir de onde esses lobisomens estão vindo. É esse o nome das criaturas que nos atacaram? Ele me perguntou. Sim, eles são humanos que se transformam durante a lua cheia em feras fario irracionais. Eles eram humanos? John me perguntou, chocado e surpreso. Eles são humanos, corrigiu. O quê? Eu disse, confusa. Afastei-me do fogo e olhei para ele. Eles ainda são humanos, mas quando a lua está cheia, eles se transformam em metade humanos, metade lobos com uma força e velocidade incríveis. Que você nunca saberia que morreu se alguém viesse atrás de você. Eu disse, enquanto observava a cor sumir do seu rosto. Antes que eu pudesse continuar, fui interrompido por um peido alto que fez com que John e eu virássemos a cabeça para o lado, apenas para ver Henry se espreguiçando, enquanto ele rolava em seu cobertor, finalmente acordando de seu longo cochilo. Isso é nojento. O que você está tentando fazer? Nos sufocar? Eu disse, enquanto meu nariz excessivamente forte sentia o cheiro do gás fétido de Henry, me fazendo apertar o nariz. Henry se levantou bruscamente ao ouvir minha voz. Suas costas. Ele disse em voz alta, enquanto olhava para mim. SHHH, eu disse, apontando para as crianças dormindo. Henry virou a cabeça até avistar as crianças. A cabeça de Henry inclinou-se para o lado quando ele os viu, depois olhou para mim, confuso. Você está roubando crianças agora para comer suas almas inocentes? Ele sussurrou, boquiaberto e em choque. Lancei-lhe um olhar neutro e pelo canto do olho vi John fazendo o mesmo. Lá vai você com as suposições de novo, disse John ao meu lado. Presunção? Henry disse, tropeçando na palavra que John tinha acabado de usar. É suposição, é uma palavra que Adam me ensinou esta manhã. John disse com um olhar presunçoso de satisfação no rosto, ao pensar que ele era de alguma forma mais inteligente e, portanto, melhor que seu amigo. O que isso significa? Henry sussurrou com raiva. Uma suposição é uma crença ou proposição que é tida como certa ou aceita como verdadeira sem qualquer prova ou evidência. É um elemento fundamental no raciocínio e na tomada de decisões, pois forma a base para fazer previsões, tirar conclusões e formar opiniões. As suposições podem ser baseadas em experiências pessoais, normas culturais, raciocínio lógico ou até mesmo vieses. Muitas vezes são feitas inconscientemente e podem influenciar nossos pensamentos, ações e percepções do mundo ao nosso redor, eu disse. Henry olhou para mim estranhamente enquanto eu dizia aquelas palavras. O quê? Ele disse, enquanto seu cérebro tentava sem sucesso entender minhas palavras. Certo, termos leigos. Em termos simples, uma suposição é algo que acreditamos ser verdade sem ter nenhuma evidência ou prova sólida.
É como dar um palpite ou dar um palpite sobre algo sem realmente ter certeza. Frequentemente fazemos suposições com base no que achamos ser verdade ou no que esperamos que aconteça, mas elas podem nem sempre ser precisas. As suposições podem influenciar a forma como pensamos, tomamos decisões e entendemos o mundo, mas é importante estar ciente delas e questionar se são realmente verdadeiras ou não. Eu disse, no que eu pensava ser um nível que eles pudessem entender. Tive uma ideia para deixá-los mais espertos durante nossas viagens, na esperança de que talvez eles pudessem realmente fazer algo útil consigo mesmos, além de serem meus servos. O que posso dizer? Sou fã dos filmes Piratas do Caribe e adoraria vê-los vivendo uma vida melhor. Certo. Ainda não entendi, disse Henry, ainda confuso. Vamos trabalhar nisso, eu disse, balançando a cabeça. Mas por enquanto estou morrendo de fome. Continuei, levantando-me e caminhando em direção à carroça. Ao me aproximar da carroça, vi nosso cavalo amarrado a uma árvore, enquanto mastigava a grama a seus pés, a apenas alguns metros da lateral da grande carroça de madeira. Finalmente no carrinho, peguei as sacolas cheias que enchiam o carrinho e tirei as panelas necessárias para o nosso almoço. Coloquei-os perto do fogo, silenciosamente voltei para o carrinho e peguei os leques de comida. Em uma sacola havia um pouco de carne fresca, enquanto na outra havia verduras e temperos. Coloquei tudo perto do fogo e coloquei uma das frigideiras planas sobre algumas das couves vermelhas do fogo. Enquanto a panela esquentava, abri o saco de carnes e tirei um pacote embrulhado. Esta era de barriga de porco, também conhecida como bacon. No total, eu tinha um pouco mais de 3 libras só de bacon neste saco, o que deve durar até chegarmos a outra cidade ou vila que venda carne. Abrindo o saco de tempero, peguei um pequeno pote de madeira que continha manteiga, e peguei cerca de uma colher de sopa, e joguei na panela de aquecimento para derreter, para que o bacon não grudasse na panela. Depois que a manteiga derreteu e foi movida pela panela, comecei a colocar pedaços de bacon na panela. Assim que a carne atingiu a panela, ela imediatamente começou a chiar e estourar. E em poucos instantes o delicioso cheiro de fumaça começou a tomar conta do nosso acampamento. Ah, meu Deus, isso sim é cheiro, disse Henry, enquanto inalava ar. Concordo, disse John, enquanto lambia os lábios. Pegando outra panela, coloquei-o ao lado da frigideira de bacon que já estava estourando e coloquei um pouco de massa para derreter. John se virou para Henry e sussurrou. Por que de repente ele está cozinhando tudo? Não deveríamos ser nós que cozinharíamos? Henry deu de ombros. Ele nunca reclamou da nossa comida, mas olha só como ele faz. Eu digo para não falarmos nada e deixá-lo terminar. A comida dele tem um cheiro muito bom, e eu quero experimentar. Agora que a outra panela estava pronta, peguei alguns ovos, quebrei-os na panela e despejei a gema dentro dela. Enquanto fazia isso, vi um farfalhar vindo do meu lençol. Levantei os olhos do que estava fazendo e vi o menino menor sentado onde estava dormindo, esfregando os olhos. O garoto olhou confuso ao redor, para o ambiente ao seu redor e depois para nós, deixando cair a casca do ovo que estava na minha mão. Sem ter certeza se ele se lembraria de mim, levantei as mãos e disse em francês antigo. Amigo, lembra? O garoto lentamente assentiu com a cabeça ao ouvir minhas palavras. Ah, ótimo, ótimo, eu disse de forma amigável, enquanto usava meus dedos para virar o bacon. Tenho certeza de que você está com fome. Por que não vem aqui e come um pouco? Eu disse dando um grande sorriso ao garoto. As sobrancelhas do menino se ergueram quando seu nariz sentiu o cheiro apetitoso do bacon. Lentamente, o menino se levantou e se aproximou do fogo. À medida que ele se aproximava, lembrei-me do péssimo estado dos dois meninos, pois vi a túnica suja que o menino usava e a falta de calçados que ele tinha. Uma vez perto do fogo, o menino sentou-se no chão de grama, próximo ao fogo, mas ainda assim, eu podia dizer que o ar frio o fazia tremer. Levantei-me e fui até o carrinho e peguei 2 cobertores extras que havíamos trazido como reservas. Deitando uma sobre seu irmão ainda dormindo, enrolei a outra em volta dele. Feito isso, fui até o carrinho e peguei alguns pratos. Ao me virar, vi John e Henry debruçados sobre as panelas que continham a comida quase pronta. Sim, afastem-se, isso não é para vocês dois. Se vocês dois quiserem comida, podem cozinhar para vocês mesmos. Mas, John reclamou. Cheira tão bem, Henry terminou para o amigo. E eu disse, não é para vocês, vocês dois já são homens crescidos, podem cozinhar para si mesmos. Isso é para mim e para as crianças, eu disse, levando um dos pratos até eles. Ambos recuaram com expressões carrancudas. Nossas palhaçadas fizeram o garotinho rir quando ele me viu mostrar os 2 homens adultos. Virando-me para o garoto, dei-lhe um pequeno sorriso enquanto pensava. Isso deve ser um bom sinal. Não sei nada sobre a saúde mental de alguém depois de incidentes traumáticos, mas se ele conseguia rir, isso deve ser bom, eu acho. Agora com os pratos, coloquei 3 pedaços de bacon em um prato, e também tentei fazer um ovo frito, mas não ficou exatamente como eu esperava e acabou quebrando na frigideira quando tentei colocá-lo em um prato. Certa vez, o prato continha aquela comida com um cheiro incrível. Eu comprei para o menino. E aqui está, senhor, um prato cheio. Os olhos do menino estavam arregalados de choque enquanto ele olhava para o prato. Aproveite, eu disse, virando-me para preparar outro prato para o menino que ainda dormia e para mim. Capítulo 59.
Sentado perto do fogo, terminei o resto do meu prato, enquanto John e Henry tinham acabado de começar a cozinhar sua própria comida. Naquele momento, os dois garotos ainda estavam inalando a própria comida, como aspiradores de pó. Deixando meu prato de lado, virei-me para olhar para as duas crianças. Quase esqueci de perguntar. Quais são os seus nomes? Perguntei a eles. Ambos olharam para mim, nervosos. Querendo aliviar a tensão, decidi falar primeiro. Eu vou primeiro, meu nome é Adam, eu disse com um sorriso. Entendendo o que eu estava tentando dizer, John falou em inglês. Sim, ele é o Adam, você sabe, aquele ou que doeu. John interrompeu, antes que eu jogasse meu prato em sua cabeça para calá-lo. Quieto, eu disse a ele, lançando-lhe um olhar de fale e eu te bato de novo. Nenhum deles consegue te entender, mas isso não significa que você pode sair por aí contando para todo mundo, até para a mãe deles, quem eu sou. Eu o repreendi. Nossas ações fizeram as duas crianças rirem da nossa briga e se acalmarem, mas só um pouco. Voltando-me para eles, dei-lhes outro sorriso. O primeiro a falar foi o irmão mais velho. Meu nome é Gerard, e este é meu irmão mais novo, Olivier, disse Gerard, apontando para seu irmãozinho, que estava terminando de comer os últimos restos de comida em seu prato. Bem, é um prazer conhecer vocês dois, eu disse, dando a ambos mais um dos meus melhores sorrisos. Agora que os dois terminaram de comer, juntei os pratos e os entreguei para John e Henry cuidarem deles. Agora sentado novamente, falei novamente. Sem querer, mas sem ter escolha, fiz as perguntas que estavam na minha mente desde esta manhã, quando vi a cidade. O que vocês dois lembram da noite passada? Perguntei, hesitante. O menino mais novo, Olivier, abaixou a cabeça e juntou as mãozinhas com medo ao ouvir minhas palavras, pois se lembrava claramente dos eventos daquela noite preciosa. Mas novamente seu irmão mais velho, que tinha no máximo 6 ou 7 anos, foi o primeiro a falar. Não sabemos muita coisa, disse ele, tristemente. Lembro-me do nosso pai nos acordando, quando ainda estava escuro lá fora. Ele nos carregou até a igreja. As pessoas estavam gritando, disse ele, e então parou como se lembrava. Chegamos à igreja. O padre Felipe estava apressando as pessoas para dentro. Aí, ele colocou um pedaço de madeira no caminho das portas. As pessoas estavam assustadas, disse ele, gaguejando o que conseguia lembrar. Então as pessoas começaram a gritar de novo na igreja. Foi quando nosso pai nos levou para o lado da igreja, para ele disse, tentando lembrar como era chamado. Eu sei do que você está falando. Isso se chama armário, eu disse. O menino assentiu com a cabeça. Sim, isso mesmo. Ele nos levou até o armário e nos colocou lá dentro. Enquanto ouvíamos as pessoas gritando na igreja, alguém lá dentro atacando as pessoas. Então nosso pai fechou as portas. E tudo o que podíamos ouvir eram as pessoas gritando, disse Gerard, com os olhos marejados, enquanto as lembranças do que ele conseguia lembrar inundavam sua mente. Olhando para os dois garotos cujas mentes se tornaram lugares de tormento mental, não pude deixar de sentir pena deles. Levantei-me, caminhei até os dois garotos, agachei-me e coloquei minhas mãos em seus ombros. Ao fazer isso, pareceu que os tirei de suas memórias, enquanto ambos olhavam para mim. Está tudo bem, eu disse de forma tranquilizadora, sem saber o que mais fazer. Como adulto, eu poderia dizer algo que ajudasse, mas tudo isso era novo para mim. As crianças viam o mundo de forma diferente dos adultos, pelo menos eu acho. E minhas palavras podem não ajudá-las como ajudariam um adulto. Minhas palavras pareceram ajudar um pouco, pois o garoto mais velho, Gerard, assentiu com a cabeça, enquanto Olivier permaneceu sentado ali, ainda olhando para suas mãos fechadas. Sentando-me novamente, comecei a repassar o que Gerard tinha acabado de dizer, mas a igreja em particular. Alguém estava atacando pessoas dentro da igreja? Pensei. Havia alguém na igreja que queria que os lobisomens entrassem. Mas por quê? Quem em sã consciência deixaria os então demônios entrarem? Eu só tinha ouvido falar de cultistas satânicos algumas vezes ao longo dos tempos e normalmente, assim que a notícia sobre eles se espalhava, cidades e vilarejos pegavam seus forçados e tochas e matavam todos os suspeitos de fazerem parte de tais grupos, inocentes ou não. Mas poderiam ter sido apenas alguns cultistas perturbados na igreja? Duvidoso. Devia haver pelo menos 50 pessoas naquela igreja. Nenhum homem normal poderia enfrentar tantas pessoas, a menos que fossem sobrenaturais. Meu cérebro disparou para a porta da igreja. Lembrei-me de que ela ainda estava perfeitamente intacta e não havia nenhum dano. Então ou o que estava lá dentro matou todo mundo e simplesmente foi embora. Ou a pessoa lá dentro conseguiu abrir a porta e deixar os lobisomens entrarem. Se fosse um culto trabalhando com os lobisomens, isso poderia ser um problema real. Eles podiam entrar em uma vila fingindo ser viajantes no dia anterior ao ataque. Então, quando o ataque começava, eles agem como qualquer outra pessoa assustada e se esgueiravam para qualquer lugar seguro que os moradores fossem. Os cultistas podiam abrir qualquer coisa para ficar no caminho deles. Não, os lobisomens com quem lutei eram fortes demais. Não há porta de madeira com ou sem grades que os impeça de entrar, então isso não pode estar certo. Pensei, coçando o queixo e bloqueando os sons altos de John e Henry mastigando. Será que já havia um lobisomem dentro da igreja? Não, a igreja era pequena demais para alguém se esconder, pensei, respondendo à minha própria pergunta. Talvez fosse um lobisomem inalterado? Esse pensamento me paralisou. Lobisomens não conseguem controlar suas transformações. Assim que a lua cheia nasce, eles se transformam em feras irracionais e matam tudo que encontram pela frente. Mas será possível? Pensei.
Lobisomens eram novidade para mim, nunca tinha me deparado com eles antes e, com toda a sinceridade, eu nem sabia que eles existiam neste mundo, exceto os metamorfos de Forks, Washington. Então, relembrando as memórias da minha vida passada, repassei o que ainda conseguia lembrar sobre lobisomens. A tradição dos lobisomens é diferente em lugares diferentes. Algumas mitologias acreditam que os lobisomens podem controlar suas transformações, enquanto outras acreditam que elas são incontroláveis durante a lua cheia. E pessoalmente tenho que concordar com a mudança involuntária, porque qualquer coisa com pelo menos um pingo de bom senso saberia que não deveria continuar me atacando, como os lobisomens ontem. Embora eu tenha matado todos que vieram antes deles com grande facilidade, eles continuaram a me atacar, mas ainda há chance de que alguns consigam controlar suas mudanças. Talvez este mundo tenha lobisomens alfas, pensei enquanto meu cérebro analisava essa possibilidade. E uma coisa que ainda era possível era a chance de alguns dos que foram mordidos terem algum tipo de diferença genética em relação ao resto dos lobisomens, o que lhes permite ser mais fortes, mais rápidos e controlar quando se transformam sem perder a razão. E uma parte de mim soltou um suspiro quando pensei nisso. É tudo o que preciso, lobisomens mais fortes e rápidos, que já sejam tão rápidos quanto vampiros, pensei. Mas também havia outra parte de mim que sabia que tudo isso era especulação, então eu não deveria estar reclamando ainda. Mas ainda assim, até mesmo o pensamento era horrível, porque tudo que eu queria era uma vida tranquila, fácil, com um pouco de aventura. E ainda assim a merda continua caindo no meu colo para eu ter que lidar com ela. Virando-me para John e Henry falei, vou tirar um cochilo e ficarei fora por algumas horas esta noite, então vocês dois precisarão cuidar das crianças, eu disse, levantando-me e indo em direção ao carrinho, onde planejava dormir, deixando minha responsabilidade na cama para as crianças. Minha soneca transcorreu tranquilamente, sem interrupções, e quando acordei, já estava começando a escurecer. Ao sair da carroça, onde eu havia usado um dos sacos de grãos como travesseiro, vi Henry e John sentados ao redor do fogo enquanto conversavam um com o outro. Ao entrarem na luz do fogo, ambos ergueram a cabeça para olhar para mim. Ah, é só você, disse Henry, soltando um suspiro. Sim, sou só eu disse, com uma risada para os dois homens assustados, enquanto olhava para os dois garotos que dormiam profundamente enrolados em seus cobertores. Caminhando perto da fogueira, onde John e Henry estavam sentados, peguei um odre de água que havia sido colocado perto do fogo para esquentar. Abri a tampa e tomei alguns goles da água morna para matar a sede. Coloquei a tampa de volta no cantil, coloquei-a de volta onde estava e falei com John e Henry, que estavam sentados em silêncio enquanto me observavam. Vou ficar fora por um tempo, eu disse, simplesmente. Onde você está indo? Perguntou John. Caçando, eu disse com uma risada. Continuando antes que pudessem falar. Preciso descobrir mais sobre esses lobisomens, eu disse. Antes eu estava pensando na vila atacada, e não acho que foi apenas uma circunstância que muitos lobisomens se juntaram e atacaram aquela vila. Espere, você acredita que o ataque foi planejado? Henry perguntou. Sim, a igreja é o que está me dando mais trabalho, respondi, repassando mentalmente o que havia pensado antes. Igreja? Perguntou Henry. Ah, certo, nenhum de vocês conseguiu entender o que Gerard disse quando estávamos conversando. Gerard? Perguntou John. Dei um suspiro. Nenhum de vocês tentou falar com os meninos? Perguntei. Claro que tentamos, mas eles não queriam falar conosco, disse Henry com um tom irritado. Balancei a cabeça e decidi lidar com isso quando voltasse. Olha, o menino mais velho se chama Gerard, enquanto o mais novo se chama Olivier, eu disse. Voltando ao que eu estava dizendo. Na verdade, pensando bem, não é importante para nenhum de vocês, eu disse, balançando a cabeça e me virando para voltar para o carrinho. Tentar explicar tudo a ele seria perda de tempo, pensei enquanto caminhava até a carroça. Enquanto John e Henry olhavam um para o outro com as sobrancelhas levantadas. Uma vez no carrinho, vasculhei-o por alguns minutos até encontrar o que estava procurando. Pegando uma das espadas extras que eu havia trazido, voltei para o acampamento. Parando perto de John, estendi a espada extra. Aqui, eu disse, estendendo a espada para ele pegar. John olhou para a espada confuso e não a pegou. O quê? O que eu vou fazer com isso? Ele disse, olhando para a espada. Você deveria pegá-la, eu disse, sacudindo a espada, para indicar que ele deveria pegá-la. E lentamente ele fez isso, enquanto o olhar de confusão permanecia em seu rosto. É para proteção enquanto estou fora, eu disse. Para proteção, disse John, seu olhar confuso desapareceu e agora ele assumiu um olhar de apreensão misturado com preocupação. Olhando ao redor, John falou novamente num sussurro. Você acha que podemos ser atacados enquanto você estiver fora? Eu balancei a cabeça. Não, mas é sempre melhor prevenir do que remediar. Por que ele pegou a espada? Perguntou Henry. Porque confio mais nele do que em você, eu disse, virando-me para olhá-lo. Voltando para a carroça, peguei minha própria espada, coloquei-a no cinto e então voltei para o fogo para dar meu último aviso. Voltando para perto do fogo, pude ouvir John e Henry discutindo sobre a espada. Henry, calha a boca. Eu dei a espada para John. Então pare de ser um bebê e aceite, eu disse severamente. Mas se isso faz você se sentir melhor, tome aqui, eu disse, jogando para ele uma adaga que eu tinha presa no meu cinto. Eu praticamente nunca usava a adaga, a menos que estivesse cortando carne, então não era importante para mim. Henry pegou a espada embainhada e a arrastou em suas mãos, e não perdeu tempo, puxando-a da bainha para olhar a lâmina.
Não fique balançando isso, é muito afiado e pode machucar as pessoas, eu disse, lançando-lhe outro olhar, até que ele embainhou a adaga novamente e a colocou no colo. Bom, eu disse. Olhando para as duas crianças dormindo uma última vez, olhei novamente para John e Henry. Não importa o que aconteça, proteja-os se algo acontecer. Eles já tiveram uma vida difícil e viram mais do que qualquer um deveria. A última coisa que eles precisam agora é de mais trauma. Tente também aprender a língua deles ou ensinar inglês. Eu disse antes de sair, para caçar alguns lobos. Agora longe do acampamento, comecei a correr a toda velocidade, seguindo os rastros que eu havia seguido mais cedo hoje. Mas agora eu não estava mais procurando por nada que pudesse me chamar a atenção, e simplesmente corri a toda velocidade na direção da cidade, de onde eu poderia rastrear de onde os lobisomens tinham vindo. Levei apenas 30 minutos para chegar à cidade deserta, onde, ao passar, ainda pude ver alguns corpos de moradores. Circulando pela cidade, não foi difícil descobrir de onde os lobos tinham vindo. Segui os rastros, através de uma floresta densa e arbustos, quase todos pisoteados pelos lobos. Capítulo 60. Saindo do acampamento, segui o caminho de arbustos e plantas pisoteadas que havia seguido antes, o que me levou à vila escura e desprovida de vida. Ao passar pela vila, pude ver, à luz da lua cheia, os cadáveres de alguns moradores, e um sentimento de tristeza percorreu meu corpo. Tudo o que eles tentaram fazer nesta vida foi sobreviver, pensei, enquanto corria pela vila, e reprimi esse sentimento. Esse é o mundo, todo mundo morre um dia, eles só morreram mais cedo que a maioria, e de uma forma horrível. Uma vez do outro lado da vila, comecei a procurar sinais de onde os lobisomens vieram. Não foi difícil encontrá-lo, ou eles. Encontrei dois caminhos separados que pareciam ser de onde eles vieram, ambos em lados separados da vila. Seguindo um deles, vi que os dois caminhos se juntavam em um caminho principal. Eles se separaram, pensei. Mas como? Eles não teriam pensado em fazer isso. Assim que encontrassem algo vivo, teriam atacado, não teriam pensado em se separar e atacar pelos dois lados. Pensei, enquanto a ideia de que estavam sendo liderados crescia na minha cabeça. Seguindo a trilha principal, segui em direção a uma floresta densa. Enquanto eu seguia o caminho, ele finalmente me levou a um vale. O fundo do vale era rochoso e fazia meus passos serem altos e estridentes. Não querendo ser ouvido, subi rapidamente por um lado do vale e voltei para a floresta, onde segui o vale pela lateral, assim como o cheiro dos lobisomens. O vale seguia por cerca de 400 metros antes de parar e se abrir em um leito rochoso de rio que parecia estar quase todo seco. Agora sem um caminho direto, usei meu olfato para seguir o cheiro deles. Esquerda, pensei, enquanto inalava um cheiro forte pelo nariz. Agora, novamente seguindo a orientação deles, eu segui. O leito seco do rio continuava por alguns quilômetros e fazia curvas para a esquerda e para a direita. Mas eventualmente senti o cheiro deles mudar de direção. Quando me virei para segui-lo, fiquei completamente imóvel. Ao longe, ouvia-se o som de uivos. No começo eram apenas alguns, mas aos poucos mais e mais começaram a se juntar, até que parecia que centenas de lobos estavam uivando. Merda, pensei, enquanto os uivos começavam a diminuir. Agora com uma direção confirmada para seguir, saí correndo a toda velocidade. Meu plano era matar todos eles rapidamente e não deixar nenhum escapar para infectar mais, além de, quem sabe, descobrir quem diabos os estava liderando. Corri por quase 10 minutos em velocidade máxima, quando os primeiros sinais dos lobisomens ficaram claros. Quanto mais perto eu chegava do local de onde ouvia os uivos, mais forte o cheiro de carne podre e cachorro começava a invadir meu nariz. Então o som de um estrondo pôde ser ouvido. Desacelerei e escutei por alguns instantes. O estrondo não estava se aproximando nem se distanciando, o que me confundiu. Diminuindo mais a velocidade, cheguei mais perto do som. Ao passar por baixo de uma árvore bem grande, cheguei à beira de uma grande clareira e imediatamente amaldiçoei minha má sorte. Na clareira, pelo que pude ver, havia nada menos que 700 lobisomens, todos correndo em um enorme círculo no sentido anti-horário. Que porra é essa? Pensei, enquanto os observava girando e girando. Incapaz de ver o número real deles, subi na grande árvore que estava ao meu lado. Quando cheguei perto do topo, finalmente consegui ver tudo. Meu palpite original sobre quantos lobisomens existiam estava errado, muito errado. O que vi tinha múltiplas camadas. Do lado de fora, havia uma fina fila de lobisomens indo no sentido anti-horário, talvez 500 ou 600 lobisomens. Mas mais perto do centro havia outro grande grupo de lobisomens indo no sentido horário, pelo menos outros 500. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o que havia no meio do tesouro. No meio havia uma figura enorme, encapuzada, que fazia uma espécie de dança estranha, girando em círculos com as mãos erguidas em direção à lua, que pairava sobre sua cabeça. Espera aí, garras, pensei, enquanto apertava os olhos para ver melhor a figura. Ao olhar mais de perto, consegui ver bem as mãos das figuras. E como pensei ter visto, ambos tinham garras com pontas afiadas e dedos grossos aos quais estavam conectados. Que porra é essa? Pensei, enquanto continuava assistindo. Continuei observando por mais alguns minutos, mas o que quer que estivesse acontecendo não parecia ter um fim à vista. Não importa realmente o que eles estejam fazendo, eles estão mortos de qualquer maneira, pensei, enquanto me levantava da posição agachada. Abrindo a tela do menu, decidi me preparar para a luta que estava prestes a acontecer.
Percorrendo algumas das minhas playlists, procurei pela música perfeita. Ah, aí está você, sua linda, eu disse rindo baixinho, enquanto a música começava a ecoar na minha cabeça. Rei por um dia, perfure o véu. Puxando minha espada do meu lado, deixei a música preencher minha cabeça, enquanto um sorriso surgia em meu rosto enquanto eu olhava para a horda que circulava. Na minha mão esquerda livre, deixei uma bola de energia roxa crescer até ficar do tamanho de uma bola de vôlei. Assim que atingiu o tamanho ideal, atirei-o contra o tesouro, pulando atrás dele uma fração de segundo depois. Quando o orbe atingiu os lobisomens, causou uma onda de choque enorme em todas as direções, jogando vários lobisomens para trás e criando um criador de quase 30 centímetros de profundidade e 1,5 metros de largura. Aterrissando no criador, levantei-me lentamente e olhei ao redor para os lobisomens que começaram a me cercar, enquanto um sorriso maligno surgia em meu rosto, enquanto os lobisomens começavam a rosnar e a mostrar os dentes para mim. Bem, não vamos ficar parados o dia todo, vamos começar a festa, gritei, enquanto cobria minha lâmina com a aura roxa. Por uma fração de segundo, antes dos lobos me atacarem, não pude deixar de me sentir tonto, cercado por nada menos que 2.000 lobisomens, com uma espada roxa brilhante. Experimente este masse vindo, pensei, enquanto todos os lobos me atacavam ao mesmo tempo. Saltando no ar, deixei os lobisomens se chocarem, enquanto eu disparava outra explosão de orbe de cima, transformando aqueles atingidos pela explosão direta em névoa vermelha, enquanto aqueles próximos à explosão eram arremessados para trás, para se enredarem com os outros lobisomens que tentavam me atingir. Aterrissando de volta no chão, eu me soltei, deixando minha espada arrancar cabeças e membros diferentes com cada golpe dela. De vez em quando eu soltava um jato em direções diferentes para não ser inundado. Porque diferente da minha última luta com os lobisomens que vinham em uma direção, agora eu estava sendo atacado em todas as direções, o que tornava mais difícil bloquear alguns golpes. Enquanto a música tocava na minha cabeça, num momento bastante intenso, eu realmente me perdi na luta, balançando minha espada tão rápido que ela realmente começou a parecer um sabre de luz. Girando no ar para evitar um ataque por trás, consegui ter uma visão do campo de batalha e outra visão da figura encapuzada, que ainda estava dançando. Ao pousar novamente, decidi descobrir quem ou que diabos é essa pessoa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.